Boa noite a todos. Estou falando aqui sobre resolução das equações algébricas, a unidade 5, presente no livro. Bom, os objetivos, né? Eu já fui visando também como seria trabalhar para oficina. Seria compreender a evolução histórica das equações algébricas, resolver as equações do primeiro e segundo grau e aplicar esses conhecimentos práticos, né? As metodologias disponíveis. Mas primeiro vamos ver a questão da transição histórica. Do período grego ao renascentismo, que no caso foi o período grego. Iniciou-se em aproximadamente 600 a.C. e perdurou até 529, com matemáticos como Euclides, Arquimedes, que estabeleceram os fundamentos da geometria e da aritmética no geral. No Renascimento, houve o ressurgimento do interesse pelas obras matemáticas antigas, com a tradução e disseminação de textos clássicos, permitindo avanços significativos na matemática e também nas ciências. Um outro ponto ressaltado importante foi a contribuição dos matemáticos indianos, onde eles fizeram essas contribuições especialmente no campo de aritmética e de álgebra, que eles desenvolveram o sistema numérico decimal e conceitos fundamentais que foram posteriormente transmitidos, né, dos árabes e através dele ao mundo ocidental. E uma das coisas mais importantes que eu quis frisar foi o zero, como símbolo para representar números num sistema posicional, que aí foi introduzido pelos indianos. A ideia de colocar o número zero para representar uma posição. No período, nos algarismos romanos, era apenas por letras. Então, seria 1024, seria N, X, X e V. Aí, a partir do momento dos indianos, eles começaram a utilizar o número zero como um algarismo posicional. E Bhaskara, que é o rapaz representado na foto aí, né, que nos deu uma das fórmulas muito utilizadas na equação de segundo grau, ele tentou, ele foi um dos professores, né, que foi desenvolvendo e utilizando o zero para cálculos. Eles foram aperfeiçoando a utilização do zero para cálculos em somas, subtrações, e onde é que eles obtiveram impasse foi na divisão. Como é que vai fazer a divisão por zero? Ele determinou uma das fórmulas que ficou da seguinte forma: N dividido por zero é igual a infinito. Só que aí, a partir depois desses estudos, dessa fórmula que ele criou, viram que não era possível. Que, na verdade, não pode ser porque é uma determinação. Porque a recíproca seria o quê? O zero significaria que N seria igual a infinito vezes zero. Mas se a gente atribuísse um valor a N, se fosse 4 sobre 0, 5 sobre 0, seria dizer que infinito sobre 0 é igual a 4 ou 5. Então, esses dois números seriam iguais. O que, na verdade, é uma contradição. Então, não poderia ser verdade essa fórmula. Então, eles optaram justamente por aceitar que, não. Então, vamos definir. É uma indeterminação, não podemos dividir por zero. E aí já ficou zero. Só limites para resolver isso. Exatamente. Toda a teoria. Uma indeterminação, para a parte de álgebra deles, eles não, vamos parar por aqui. A próxima parte da transição histórica foi a preservação e o enriquecimento do conhecimento pelos árabes. Eles traduziram e comentaram as obras gregas e indianas, além de fazerem suas próprias contribuições, como o desenvolvimento da álgebra e a introdução dos números arábicos. Aqui tem como eram representados os... Não dá para ver muito aqui no quadro, mas hindu, é o período indo-arábico, né? 300 a.C., 500 depois de Cristo. Essa terceira linha aqui já é 900 depois de Cristo. Aqui foi um período que eles já estavam na Espanha, eu vou falar um pouquinho mais sobre depois. E como foi evoluindo a escrita, né, dos numerais. O italiano aqui, 1400 depois de Cristo, e o atual, como conhecemos hoje em dia. E a palavra árabe, álgebra, que significa combinar, reunir, e a tradução latina desse título deu origem à palavra árabe, né? Como conhecemos hoje. E a influência árabe, como percebemos ela hoje em dia. Palavras de origem árabe no nosso cotidiano. Alfazema, azeite, berinjela, algarismo, mesquinho,
zero, alicate, javali, entre outras palavras que são presentes no nosso vocabulário. E sobre aquilo que eu havia falado desse período aqui, árabe, Espanha, frisado aqui em 1000 depois de Cristo, que foi quando em 711 eles cruzaram o estreito de Gibraltar e ocuparam Córdoba e Toledo na Espanha. E até o século XII eles permaneceram também em território português. E só saíram de Granada na Espanha no ano de 1492. Então, eles permaneceram um período lá e aperfeiçoaram. 700 anos de dominação. Imagine. Eu já tive lá na Europa e tem um monte de influência. E graças a eles também a gente conhece o livro do astrônomo Cláudio Ptolomeu, que foi escrito no século II, Escola Mageste, devido à sua tradução árabe. E aí, devido a isso, a gente teve esse acesso. E é o que nos leva a equações do primeiro grau. Viva equações! A equação do primeiro grau é a equação algébrica do formato ax mais b, onde a e b são constantes e o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Alguns exemplos de equações: 2x mais 4 igual a zero, menos 5x mais 7 igual a zero, x menos 4 igual a zero. E aí, seus métodos de resolução, onde temos um dos primeiros métodos. Seria o isolamento da variável, onde a gente vai buscar isolar o x de um dos lados da igualdade, enquanto passa os algarismos para o outro, alterando suas operações. Então, por exemplo, aqui. Eu deixei aqui o quadrinho separado para fazer isso. 2x menos 4 igual a zero. A gente sempre buscar isolar o x, então vai passando e alterando a sua operação. Então, ficaria 2x é igual a 4 positivo, já que estava negativo de um lado. Buscando novamente isolar o x, está multiplicando, vai passar alterando as operações, então vai passar dividindo. E vamos encontrar que o x é igual a 2. O outro método é visando restar novamente no lado esquerdo da igualdade apenas a variável x, realizamos as operações contrárias em ambos os lados da igualdade, sem que altere o valor da equação no final. Por exemplo, menos 5x mais 7 é igual a zero. Vamos sempre buscar manter a variável. Então, a gente vai repetir aqui o menos 5x mais 7. E para manter, sem alterar o valor da equação, a gente vai acrescentar o valor menos 7 em cada lado da igualdade. Então, agora aqui, esse será zerado. Seria a mesma coisa que esse, só que em vez de passar, foi uma outra metodologia, onde subtraíram em ambos os lados. Menos 5x é igual a menos 7, onde agora ele vai dividir ambos os termos por menos 5. E aí vai encontrar que x é igual a 7. E a verificação da solução, onde é quando já encontramos ou já temos um valor atribuído para x, fazemos apenas o teste para ver se ele atende. Como, por exemplo, x menos 4. A gente sabendo que x possui o valor 4, a gente faria o teste. Substituiria 4 menos 4 igual a 0. Então, para as equações de primeiro grau, essas seriam os métodos, né? Eu vou testar se apagava fácil, mas dessa vez deu bom. Não acho. E equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, ela é uma equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde é igual a zero. Onde a, b e c são números reais, e o a, novamente, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. E alguns exemplos das operações. E temos os métodos de resolução. Que, primeiro aqui, o Bhaskara, onde identificamos os valores de a, b e c e substituímos em sua forma. X é igual a menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Identificamos cada um dos termos e atribuímos na equação. Nesse caso aqui do exemplo, ficaria da seguinte forma. B seria 3, então menos 3 mais menos a raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 4 vezes 2, que é o a, e vezes 6, que seria o c. Dividido por 2 vezes 2.
E aí, atribuindo os valores, a gente encontraria ambas as raízes para x. E a outra metodologia é a fatoração por meio de soma e produto, onde deve-se atribuir valores mn que satisfaçam as seguintes necessidades, onde a soma de m mais n tem que ser menos b dividido por a, e o produto de mn devam ser c sobre a. Então, no caso aqui desse exemplo, vai da seguinte maneira. M mais n, eles têm que ser obrigatoriamente aqui. B já é menos 5, então vai ter o jogo de sinais, vai ficar menos 5 sobre 1. Então, a soma, ela tem que ser igual a 5. E o produto dos termos, m vezes n, tem que ser 6 sobre 1. Então, tem que ser 6. E, nesse caso aí, tá pegando? Aí a distância, esqueci desse detalhe. Tem que aparecer. E o produto, no caso, teria que ser igual. Tem que ser igual a 6. Onde, no caso, substituindo aqui, como A foi igual a 1, não terá os valores de B e C. Coincidiu com os valores de B e C aqui da questão. Então, nesse caso aqui, os valores que seriam atribuídos para a soma ser igual a 5 e o produto ser igual a 6. Tem duas opções, né? Tem não, né? Tem. Mas aqui, nesse caso, seria o quê? O 2 mais 3. Livre o produto, depois faz a soma. 2 mais 3, 2 vezes 2 e 3. 2 mais 3 igual a 5. 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. Então, essas seriam as raízes. Esse método aí, às vezes, se atrapalha com o sinal. E aí é que tá. Porque não seria positivo, seria os dois negativos. Exatamente. Seria menos 2, menos 3. E o produto vai dar igual a menos 6, mas o B a gente está levando em consideração aqui. Que aqui ele já é menos 5 e teve que inverter o sinal para se tornar 5. Então, obrigatoriamente teria que inverter o sinal Que a soma para fazer aí, a soma. a soma aí tem que dar menos 5. Não tem que dar 5. A soma. Peraí. Tem menos 5 e fica menos 5. Tá certo ali. É isso. É menos 5 sobre 1 é igual a soma em mais n. Ele vai ser substituído lá, que lá já está menos 5 no caso. Essa soma aí está dando menos 5, não 5. Não é isso? Essa soma aí está dando menos 5. Menos 3, menos 2, né? É. Acho que foi na digitação. Mas era para dar É para dar 5. menos 3, menos 2 aqui. É 2 e 3, entendeu? É, a numeração é essa. A solução é 2 e 3. Solução. 2 e 3 a solução. Porque a soma dá 5 e o produto dá O produto dá 6. 6. Que ali é menos B. A soma tem que dar menos 5. Não. A questão foi aqui mesmo. É uma coisa errada aí. É o menos valor de B. Já era para atribuir assim direto. Mas já está menos 5, não era para ter colocado aquele parênteses, que aí seria agora menos 2, menos 3. Ah, então vai estar certo. Então não tem esse menos não, né? Não, porque se lá tivesse positivo, aí nesse caso a gente teria que fazer o jogo de sinais. Ao contrário, o jogo de sinais já estando negativo. Lá já está o valor de menos E tudo B. isso está naquele capítulo lá, né, do material. Isso, ele vai abordando isso e ele aborda um pouquinho também na equação de grau 3, né? Ah, tudo bem. Ele vai estudar baseado numa raiz que a gente já possua e ele traz uma outra equação que acaba sendo de primeiro grau. Acho que estou com ela aqui. Que é o cálculo da idade de Diofanto. Diofantinas? Deixa eu achar aqui. Vocês estudam Calma. isso lá em álgebra. Cadê a questão? Estuda. Vai revelar. A juventude de Diofanto durou 1/6 de sua vida. Depois, mais
durou um sexto de sua vida, mas um 12º nasceu-lhe a barba. Ao fim de mais um 7º de vida, Diofanto casou-se. 5 anos depois teve um filho. O filho viveu exatamente metade do que viveu o pai. Viveu o pai. E Diofanto morreu 4 anos depois da morte de seu filho. Tudo isso somado é o número de anos que Diofanto viveu. Essa é uma pequena equação para encontrarmos aí qual é a idade de Diofanto. E aí... Uma equação algébrica, você vai dar muita greve. Não, isso aqui ele traz, após ele comentar sobre o terceiro grau, mas ele traz essa equação aqui, uma equação de primeiro grau, que é um problema não tão simples, né? Não aparece naquele formato AX mais B, o formato feijão com arroz, mas não deixa de ser uma equação de primeiro grau. E uma complexidade relativamente alta, né? E aí, eu não vou fazer ela no quadro, mas se eu não me engano, deu 72, que tinha calculado. 72, acho que foi 72. Posso estar confundindo agora aqui com algumas das outras questões que ele traz. E alguns problemas cotidianos que vemos no decorrer, que pode ser, por exemplo, um exemplo da equação do primeiro grau. Maria quer comprar um novo par de sapatos que custa 120, ela já economizou 45. Se ela economizar 15 por semana, em quantas semanas ela terá dinheiro suficiente para comprar os sapatos? Esse seria um exemplo de equação do primeiro grau, onde a variável estaria acompanhando o valor de 15, né? Seria o que economizaria. E a de segundo grau, que um agricultor quer cercar um terreno retangular de área total de 200 metros quadrados. Ele sabe que o comprimento do terreno é 10 metros a mais que o dobro da largura. Então, se a largura for x, o comprimento vai ser o dobro da largura mais 10. E aí, fazendo produto, a gente vai ter uma equação de segundo grau. E quais seriam as dimensões desse terreno? Então, são coisas do cotidiano, assim, onde a gente tem alguns valores atribuídos já conhecidos, a gente pode apenas aplicar uma dessas equações de primeiro grau ou segundo grau para conhecer o desconhecido. Legal. E, finalizando, a álgebra é uma ferramenta essencial que nos permite resolver problemas e entender padrões no nosso mundo ao redor. As equações de primeiro grau são fundamentais para lidar com situações cotidianas simples, como cálculos financeiros e análise de custos. Segundo grau nos ajudam a modelar fenômenos mais complexos, como o movimento de objetos e até a otimização de recursos. E, no geral, a álgebra ela desenvolve o raciocínio lógico e é a base para áreas avançadas, como cálculo, física, engenharia, sendo crucial para o progresso científico e tecnológico. Ela nos capacita a tomar decisões informadas e compreender melhor o funcionamento do mundo. Por fim, ficam minhas referências. O texto eu acabei me passando na referência, mas... Você usou a apostila, né? Isso, foi aquela apostila mesmo. História da Matemática através de Problemas, de Mário Oliveira. E é isso. Eu encerro. Aqui é PDF, né? Você fez os exemplos, né, de equações, isso é legal. Parece simples, mas você vê que é os que tratam das equações. E a influência árabe é incrível, né, da sociedade. Então, não só na questão matemática. Por isso que você escreva aí como é o nosso sistema de numeração. Escreva aí. Hindu-árabe. Ninguém esquece. Todo mundo esquece. Todo mundo esquece. Hindu é da Índia, né? Por isso que tem tantos hindus. Como é que é? O pessoal que nasce na Índia? Indiano. Indiano, eles são bons em matemática. Então, foram duas culturas. E aí vem a questão
do domínio ocidental, né? O domínio ocidental chega lá, nós somos superiores. Uma matemática desses caras é demais. E aí, para adotar essa matemática, eles demoram. Porque você está acostumado, a pessoa está acostumada lá com o sistema romano, não era funcional. Chega num ambiente que, não, eles estão um nível abaixo a gente e bem mais avançado. Volta ali para aquela gráfica que você traz de sistemas. Os algarismos. Algarismo já é uma palavra, né? Aí essas aí. O algarismo já é uma palavra árabe, né? Isso. Se você vê aqueles times que eu gosto muito de futebol, Al-Nassr. Entendeu? Al não sei o quê. Al-Hilal, Al-Ittihad. Tudo eles outros assim, álgebra, algarismo, tudo vem deles lá. Então, a gente vê que eles têm sim muita, no caso, uma cultura rica. O problema dos árabes, falando aqui, eles também se achavam superiores. Então, eles também dominavam e destruíam tudo. Entendeu? Aí chegou uma hora que o pessoal, rapaz, vamos desenvolver todo mundo. O Ocidente adquiriu muito conhecimento dos árabes, os árabes também. Mas eles também eram, por exemplo, se você vê a história, eles foram lá destruir a biblioteca de Alexandria. Só para dominar, desse livro aí, cara, destruíram tudo, a biblioteca mais completa do planeta. Eles foram lá e mataram tudo. Então, e os romanos, queiram ou não, eles dominavam e destruíam a cultura. Mantinham a cultura do povo. Eles só queriam os impostos, né? E aí eles, os impostos enriqueciam, né? Nós temos impostos aqui, volta pra gente. Os povos dominados, os romanos, eles davam os impostos e iam para Roma. Por isso que gerava revolta, né? A gente gerava. Mas os árabes é incrível, quando a gente vê a influência deles. Agora, a maioria dos materiais que eu leio fala mais da influência dos árabes do que dos indianos. E aí, que é isso, que os árabes, na verdade, eles pegaram, aqui, ó, eles traduziram e comentaram as obras, e a partir disso eles fizeram as próprias contribuições, eles foram somando através disso. Teve uma pequena base, assim, trazida pelos indianos, mas o resto foi com eles. Essa evolução e esse compartilhamento, né? É bom entender que depois disso eles entram, o Ocidente, quando o Ocidente domina o sistema regular, né, o sistema de representação posicional, sim. Aí o Ocidente, aí tem todas as teorias, né, do campo, né, por aí vai. É porque nesse período também a gente tem que entender que a idade dos feudos, da Idade Média, cada feudo era bem isolado. Então, o desenvolvimento era diferente. Eles, nessa época, eles tinham um sistema político diferenciado, né? Que são os sheiks, né? Eles tinham um poderio militar interessante também, né? Só na Península Ibérica ficaram 700 anos. Diga aí, na Península Ibérica. Pouquinho tempo. Então, muita coisa, eu já fui na Espanha e Portugal, muita coisa é dos mouros. São os árabes. Você olha aqui, que obra é essa aqui, rapaz? Isso aqui é diferente do mouro. Então, é interessante saber como eles colaboraram. Fechar aqui a gravação. Pode mandar ver. Boa noite. Vou apresentar a história anterior de conjuntos e os números transfinitos, né, do matemático Cantor, para a disciplina de História da Matemática, do professor Alexandre Boleira Lopo, e eu sou o discente Tiago Galvão de Arruda. Antes de começar na parte de bibliografia mesmo, quem que era Cantor, né? Jorge Cantor, ele foi um matemático, nascido em São Petersburgo, na Rússia, e inicialmente ele era filho de imigrantes dinamarqueses. Acabaram indo morar próximo à Alemanha, apesar de ter nascido na Rússia, passou a maior parte da sua vida na Alemanha.
O pai dele queria que ele fosse engenheiro, queria que ele seguisse carreira de engenheiro, mas ele acabou se apaixonando mesmo pela noção de infinitos e completude. Ele estudou em Zurique e deu o foco principal da sua habilidade matemática. A sua paixão matemática foi descoberta ali para física, matemática e também bastante paixão pela filosofia. Ele fez o doutorado em Berlim e a tese dele foi na teoria de números. Esse foi a bibliografia de Jorge Cantor, né? De quem que a gente está falando aqui nesse momento. Aí a teoria de conjuntos. A teoria de conjuntos é o ramo fundamental da matemática que estuda coleções de objetos. Segundo o próprio Jorge Cantor, um conjunto é uma coleção de objetos definidos e distintos da nossa intuição ou do nosso pensamento concebido como um todo. É importante a gente salientar aqui que quando ele fala coleção, ele está tentando fazer uma alegoria a grupos, a unidades que têm a mesma particularidade. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com números naturais, a gente identifica que esses valores eles fazem parte desse conjunto. Então, o fato deles possuírem essa regra de participação fazem eles participarem dessa coleção em si. Essa definição de coleção foi bastante trabalhada ao longo da construção da teoria de conjuntos. Queria salientar também que grande parte do estudo de Cantor, além de ter sido a introdução, né, de teoria de conjuntos, ele era muito ficcionado pela questão de infinito. Ele queria muito identificar quais eram as diferenças que os infinitos tinham, se alguns infinitos eram diferentes do outro. Porque até aquele momento, Jorge Cantor, até aquele momento, a noção de infinito que tinha era só de poder ilimitado e de alguma grandeza indescritivelmente grande, mas não sabia ao certo o que possuía, o que era um infinito, né? E aí Jorge Cantor começou a trabalhar em cima disso. Ele, ao longo dos seus estudos, ele foi começando a descobrir que alguns infinitos eles poderiam ser maiores que outros infinitos, mas não da maneira que a gente atualmente pensa de maneira simples, né? Por exemplo, se a gente pensar entre os infinitos dos números naturais e os infinitos dos números inteiros, a gente consegue ter uma noção de que os números inteiros eles são maiores, né? Porque ele faz parte dos números naturais, que são os positivos, e também faz parte dos números negativos. Mas Jorge Cantor ele começou a trabalhar com os números como se fossem potências. E quando ele trabalhava essa parte de potências, ele queria dizer que apesar dessa quantidade de valores serem, em teoria, maiores, ele conseguia escrever em uma relação biunívoca. Então ele transformava os números inteiros, os números racionais, sempre em uma função bijetora com os números naturais. Então eles ficavam, digamos aqui, sempre do mesmo tamanho, com a mesma quantidade de infinitos elementos, que ele conseguia fazer essa relação. E isso era muito difícil de compreender. Tanto é que os matemáticos da época tinham muita dificuldade de entender o que Cantor estava tentando dizer. E muitas das descobertas deles foram só ser concretizadas lá no final da vida dele. Porque eles não tinham capacidade de entender os paradoxos que Cantor estava trabalhando naquela época, né? Então, a teoria de conjuntos estabelece as bases da matemática. Os conceitos, como conjuntos, elementos e subconjuntos, são fundamentais. A notação de conjuntos é crucial para descrever relações e operações, como a união e interseção, que são amplamente utilizados em diversas áreas da matemática. Então, Jorge Cantor trouxe essa introdução para a gente, né? Até esse momento não tinha muito trabalho sobre teoria de conjuntos,
nem muitos trabalhos sobre o infinito. Aí alguns conceitos. A teoria de conjuntos também abrange conceitos avançados como conjuntos infinitos e cardinalidade. Essa questão de cardinalidade permite comparar tamanhos de conjuntos, levando a descobertas intrigantes sobre a estrutura dos números e sua relação com o infinito. A gente vai ver ao longo dos slides aí um número chamado Aleph Zero. No slide vai estar Aleph Null, mas o Aleph Zero é uma tentativa de Cantor de criar um tamanho padrão para determinados infinitos. Então, para cada tamanho de infinito, quando a gente fala em infinito, a gente está falando só da quantidade de elementos daquele conjunto. Então, ele tomou como base os números naturais. No texto, a gente encontra números naturais, ele falando que são os inteiros positivos. Então, tirando como base os inteiros positivos, a gente tem que esse conjunto, ele é o Aleph Zero. Esse Aleph Zero seria a potência desse conjunto. Outros conjuntos também fazeriam parte desse Aleph Zero se a gente fosse comparar em relação biunívoca. Mas existem outros infinitos, ou seja, outros conjuntos que não fazem parte desse Aleph Zero. Então, seriam um Aleph 1, um Aleph 2 e outras letras gregas que ele utilizava para fazer essa comparação. Aí os números transfinitos de Cantor. A gente vai ver o Aleph Null. Os números transfinitos de Cantor, como o Aleph Null, representam diferentes tamanhos de infinito. Cantor introduziu a ideia de que existem infinitos que são maiores que outros, revolucionando a compreensão da infinidade e suas propriedades matemáticas. Então, essa questão de um infinito ser maior que o outro, é difícil a gente identificar, porque quando a gente fala em infinito, a gente imagina alguma coisa que nunca acaba. E como uma coisa que nunca acaba pode ser maior do que outra coisa que nunca acaba. Quando a gente não consegue fazer essa relação biunívoca dos números naturais com outro conjunto, aí a gente tem esses chamados números transfinitos, esses infinitos maiores que outros infinitos, né? Os demais conjuntos, como o conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais, Cantor conseguiu provar que eles podem ser escritos de maneira biunívoca. Ou seja, a gente consegue construir uma função bijetora ali dos naturais para os racionais ou os inteiros. Antes da gente entrar nessa última parte aqui, eu queria falar um pouquinho do que são os números transfinitos, né? Números transfinitos é só um nome bonito para contar o número de elementos de um conjunto infinito, certo? Números transfinitos é só um jeito bonito de se falar que está contando a quantidade de elementos infinitos ali. Beleza. Mas, ao longo do seu estudo, ele foi percebendo que o conjunto dos números reais, ele não era do Aleph Zero, ou seja, ele não conseguia ser uma abjeção com os números naturais. Aprofundando esse estudo, ele conseguiu chegar que os números transcendentes é que faziam essa parte dos conjuntos reais terem uma densidade maior. Então, se a gente tirasse esses conjuntos, se a gente tirasse os números transcendentes, os números reais participariam dessa relação bionívoca com os naturais. Mas o que são os números transcendentes? Os números transcendentes são aqueles números, seja um número real ou um número complexo, que não é raiz de nenhuma equação polinomial de quociente inteiro. Esses são os números transcendentes, a definição que a gente conseguiu encontrar para o trabalho. E para a gente terminar aqui, a noção de o que é um conjunto infinito enumerável e um conjunto infinito não enumerável, né? Conjunto infinito enumerável são aqueles que a gente pode fazer uma correspondência exata entre cada elemento dos conjuntos e os números naturais, por exemplo, os naturais, os inteiros e os racionais.
E são esses que a gente trabalhou, que o Cantor conseguia fazer essa relação bionívoca. Tem vários tipos de demonstração que mostram isso. E o que são não enumeráveis, ou seja, aqueles que passam o Aleph zero, né? São aqueles conjuntos que não pode estabelecer essa correspondência, pois existem mais elementos no conjunto. A gente não consegue construir essa relação bionívoca com os números naturais. Além dessa parte que Cantor ele estuda, tem após Cantor conseguir desenvolver toda essa alquimia do conjunto dos números, esse tema virou disciplina nas universidades, certo? E após isso, também vieram estudos de conjunto de pontos infinitos. E Cantor achava isso tão difícil que, segundo as próprias palavras dele, ele via, mas não acreditava, porque era muito difícil entender tudo aquilo que estava sendo mostrado ali sobre segmentos de reta e pontos infinitos, né? Então é isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Essas são as referências que a gente utilizou. Eu utilizei o livro de Boyer, História da Matemática, e eu também encontrei esse artigo aqui que fala bastante da teoria de conjuntos de Cantor, de Geraldo Ávila.